Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje a gente tem mais um vídeo falando sobre um ganhador da loteria. É um mexicano que ganhou na loteria no ano de 2018 e ele ganhou através de uma mensagem que ele ouviu, né, enquanto ele estava na igreja. Esse vídeo que a gente está vendo agora, na verdade, ele era a continuação do anterior, mas como estava muito longo, eu acabei cortando e dividindo em dois vídeos para não cansar todo mundo, né? Com vídeos muito longos. E então agora a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, como ele fez, e acho que temos um ponto bem importante para discutir nesse vídeo, que é que tipo de jogo a gente deve fazer? É uma surpresinha? São números escolhidos? Para a gente pensar um pouco juntos, né? Qual é esse processo para ganhar? Já que cada um acaba ganhando de uma maneira muito, né, própria e às vezes inusitada, como esse que teve, né, uma mensagem vinda na igreja. Então, assim, eu não consigo dizer a fórmula correta, mas eu tenho algumas observações e alguns pensamentos que a gente pode discutir. Muito obrigada por assistirem e vamos entender um pouquinho dessa história. Então, para complementar um pouco tudo isso que eu vim falando, eu quero contar a história hoje do Luiz Aviar da Silva. Ele é um mexicano que ganhou na loteria em 2018. O caso dele é bem peculiar e muito interessante. Ele era um homem assim sem religião, ele não era religioso, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, mas ele tinha um desejo de ganhar na loteria e ele passou a praticar meditações quase diariamente e estudar a lei da atração, essas coisas que todos nós, acho que estamos aqui no vídeo, acabamos fazendo um pouquinho. E ele, né, a crença dele era no poder da cocriação. E um dia, no ano de 2018, alguém disse para ele assim, ó, tu tem que ir numa igreja. E deu um estalo na cabeça dele, ele foi numa igreja. Ele escolheu uma igreja que ele conhecia, que ele gostava, que era considerada a igreja milagrosa lá no México. E a igreja estava vazia, ele sentou lá e ele ficou assim um pouco sem saber o que fazer, né? E começou a rezar. Assim, né? Ele se sentiu calmo, relaxou e resolveu rezar, já que estava ali. E ele conta que ele ouviu uma voz muito calma, muito suave, que disse várias vezes para ele: compra o ticket da loteria, né? Compra o ticket da loteria. Aquela voz calma e suave disse várias vezes para ele isso no ouvido dele. E ele saiu da igreja muito eufórico e foi até o primeiro local que ele encontrou que vendia loteria e acabou comprando. E nesse mesmo dia ele ganhou. Ele ganhou o equivalente a US$ 1 milhão, eu acho, se eu não me engano, ele ganhou a moeda pesos, então a equivalência seria mais ou menos US$ 1 milhão, o que ele conseguiu arrecadar, né, com esse prêmio da loteria. Ah, ele, eu não sei exatamente o nome da loteria, mas eu acho que a gente tem essa no Brasil também. Eu acho que é federal, que tu compra, tu pode comprar um ou seis partes com o mesmo número, uma coisa assim. Ele comprou 6 pedaços, né, daquele papel com o mesmo número e ganhou, né, o valor máximo que ele podia. Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse relato dele é que ele tinha no celular dele, e tá aqui no vídeo, eu vou postar agora, a imagem vai aparecer em seguida. Ele tinha no banco de imagens do celular dele, de fotografias, uma foto do filho dele segurando os cartões da loteria. Era uma foto de muitos meses atrás, segurando os bilhetes. E quando ele comprou, quando ele saiu da igreja, ele teve a intuição de ir lá comprar, né? Ouvindo aquela voz que mandou ele comprar. Ele foi lá e pediu os mesmos números que estava na fotografia do filho. E ele ganhou com os mesmos números que estavam na fotografia do filho. E uma das coisas que ele fala também é que assim que ele ouviu a voz, ele sentiu um alívio imediato dos problemas indo embora. Ele sentiu assim, calmo, ele sentiu a resolução dos problemas, ele sentiu aquela paz. E naquele mesmo dia, então, ele ganhou e virou o vitorioso da loteria.
E ele acredita, né? Ele deu uma entrevista onde ele acredita, ele falou que não acredita em sorte, não acredita, né, nessas coisas, e que ele acha que ele manifestou através da lei da atração, porque era uma coisa que ele queria muito, que estava na cabeça dele, ele meditava muito sobre isso. E aí ele foi seguindo, né? E aí eu posso misturar um pouco aqui do Ho Oponopono, porque o Ho Oponopono fala pra gente seguir a nossa intuição, né, quando ela aparece. Alguém mandou ele na igreja, ele aceitou aquilo, né, aquele chamado, foi e de repente aquela voz naquele dia mandou ele comprar a loteria. Ele foi lá e não comprou qualquer loteria, ele comprou com os números da foto do filho dele e ganhou com aqueles números. Hoje ele fala que ele ganhou mais algumas vezes na loteria, não tanto, não valores tão altos, mas ganhou uh, 10 mil dólares, 7 mil dólares, o que já é ótimo, né? Qualquer dinheiro que se ganha já é ótimo. E ele fala que ele busca sinais de números em todos os lugares. Ele busca sinais de números nas conversações, ele busca sinais de números em imagens, e toda vez que ele vê um número assim que chama a atenção dele, ele acredita que é um sinal e ele vai lá e joga, né, com esses números. E ele sempre fala muito que essa visualização, ele sempre se visualizou muito ganhando na loteria e que tem que tentar colocar aquela emoção. E ele acha que um dos passos para ele ter ganho foi ter colocado a emoção. Quando ele ouviu a voz, ele sentiu aquela emoção assim de: ah, respirei, resolvi meus problemas agora. E acho que isso é muito importante. Então, de todos os passos que a gente vem juntando aqui nos nossos relatos, né, pessoais e no relato dos ganhadores, eu acho então que a gente pode afirmar que não é necessário, né, sonhar com números, escolher números, ah, né, no meu caso uma surpresinha, no caso dele, ele busca sinais, ele busca números, né, ele buscou na foto do filho e resolveu jogar os mesmos números, ele busca sinais hoje nas ruas, quando ele conversa com amigos, placas, e ele joga a partir disso, ele entende como sinais. Então, não existe uma relação direta com a escolha dos números e o ganhar na loteria. E eu acho que no fundo a gente acaba perdendo muito tempo com isso, se preocupando, será que eu tenho que jogar? Como que eu tenho que jogar? Eu escolho, eu faço o quê? E por enquanto, o que eu posso dizer é que não existe uma fórmula para isso. O fato de jogar na loteria já é ação. O como tu vai jogar, se tu quer jogar números aleatórios, tu quer escolher os números certinhos, botar aniversários, fazer surpresinhas, se basear em outros relatos durante o dia, ou pescar números na rua. Não importa. Eu acho que o importante é a ação de ir e jogar pensando que vai ganhar, acreditando que vai ganhar, sentindo, né, aquela emoção. É o poder da visualização, da meditação, da constância, do querer. E o fato, então, dos números, ele acaba sendo um empecilho, porque a gente. Ai, se eu jogar surpresinha, será que eu não devia estar jogando outro tipo? E acho que a gente acaba se sabotando um pouco com essas preocupações, que no fim elas são tão pequenas que o importante é ir jogar. Se tu jogou com seja lá que número, não importa, porque o que importa é a energia do ganhar o dinheiro, né? A energia do ganhar na loteria. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que focar. Não sei se estou certa, se estou errada sobre isso, mas conforme o que eu estou estudando, pesquisando, minha própria vivência, é isso que eu posso dizer por enquanto, porque eu recebo muitos comentários das pessoas muito preocupadas. Ai, eu faço surpresinha, escolho o número, como é que eu faço? Não importa, faz como tu quiser. Se tu gosta das surpresinhas, tu quer escolher números, tu quer botar os teus números preferidos, os aniversários dos filhos, coloca. Isso é o de menos. O que importa é a tua intenção, é a visualização daquele prêmio, daquele dinheiro na tua vida, do alívio, da sensação de estar realizado, de estar rico. O que importa é esse processo, não o processo da escolha do número em si. E para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou acabando por aqui e espero semana que vem poder trazer alguns outros relatos e que a gente vai juntando todas essas informações sempre. E eu vou tentar com mais constância ler os comentários. Eu agradeço muitíssimo de novo e vou tentar responder o que eu puder para que a gente consiga fazer o máximo
né, de interação e de trocas que for possível aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana e falamos no próximo vídeo. Um abraço.